até aí agora a nossa conversa é com o doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Edson Teixeira, imunologista. Muito grata por sua participação e sua disponibilidade de responder a nós aqui, doutor. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Soraya, bom dia Miguel, ouvintes, é uma satisfação falar com vocês. Professor, com relação à questão das gripes, né? Vamos fazer a diferenciação, porque tem muita gente aí confuso. Falam influenza A, influenza B, aí você vai fazer o teste na farmácia, sai lá negativo, não reagente para influenza A, para influenza B, negativo também para Covid. Qual a diferença de tudo isso, né? H1N1, H3N2, qual a diferença entre todas essas denominações? É tudo gripe, é virose, o que é? Bom, isso são designações para a gente identificar o vírus que causa aquela doença específica, né? Então, o vírus da influenza, ele tem algumas classificações, isso é baseado em proteínas que existem na superfície desse vírus, e por isso esse nomezinho H com o número e N o número, são as primeiras letras dessas proteínas e que faz com que a gente possa classificar. Influenza é uma coisa causada por um vírus, Covid-19 é outra coisa causada por um outro vírus, mas que tem sinais e sintomas semelhantes no curso da doença. E a influenza A, influenza B, são gripes diferentes, é isso? Isso, são agentes etiológicos, ou seja, vírus que são diferentes. Certo. Mas os sintomas são parecidos, por exemplo, dá para confundir a gripe com a Covid? Dá, é possível sim, no início do curso da doença, se pode, por conta dos sinais gripais comuns, né, coriza, dor de cabeça, febre, isso no começo pode sim ser confundido. E nesse momento que a gente está vivendo, isso é uma preocupação, porque a gente está tendo um surto precoce, né, de influenza. Isso tem levado as pessoas a correr para as unidades de saúde e, obviamente, a preocupação maior é que seja Covid. Por isso que é importante fazer os exames para identificar que tipo de vírus está causando aquela síndrome respiratória. Agora, doutor, em relação a essa síndrome gripal, né, as pessoas às vezes acabam recorrendo à automedicação sem saber que tipo de doença é, que tipo de virose. Mora um risco aqui, doutor? Alguns medicamentos, inclusive, utilizados para o tratamento, né, da influenza, já estão em falta nas farmácias, assim como os testes também na capital cearense. Já é difícil você encontrar testes para detectar influenza e Covid-19 ao mesmo tempo. Qual que é a orientação médica? Olha só, isso é uma pergunta muito importante. Para a grande maioria das viroses, que são um nome para qualquer doença infecciosa causada por um vírus, para a grande maioria delas, nós não temos medicação específica, assim como para a Covid-19 também. No caso da influenza, o que se faz exatamente é tratar o paciente de forma sintomática, ou seja, se ele tiver uma febre muito alta, você pode utilizar um antipirético, um remédio para febre. Entretanto, a resolução do quadro ele é feito pelo nosso sistema imunológico. Ou seja, se automedicar com anti-inflamatórios pode, algumas vezes, até atrapalhar o curso da doença, fazendo com que ela demore mais a ser resolvida. Por isso, é sempre importante consultar o médico para saber a hora exata de se utilizar ou não medicamentos. Mas, repito, para a grande maioria das viroses, não há medicação específica para tratamento. E é possível, doutor, pegar N3, H3N2 e Covid ao mesmo tempo? Sim, são dois vírus que se transmitem da mesma forma e, obviamente, se o indivíduo não tiver aqueles cuidados que a gente tem repetido já há muitos anos e ter entrado em contato com os dois vírus eles podem invadir as nossas células e produzir uma doença a partir dessas duas infecções diferentes. Opa, e com relação ao tratamento, né? Esse tratamento, a pessoa vai ter que ficar isolada, né, da família, porque ela está com Covid e ainda está com a gripe. Na verdade, o que a gente tem orientado agora é que as pessoas que tiverem alguma sintomatologia, algum sinal, algum sintoma de gripe, ela permaneça em casa, obviamente isolada, se faça a ingestão de líquido, né, repouso
e se ocorrer alguma dor mais grave, uma dor de cabeça, uma dor no corpo muito forte, ou mesmo uma febre muito alta, procurar as UPAs e o atendimento médico para que se faça o diagnóstico e a orientação necessária. Doutor, então essa história, não, eu estou só um pouquinho fungando, eu estou só com um pouquinho de dor de cabeça, eu vou trabalhar, ou então eu vou sair assim mesmo, nada disso, ficar em casa, né? Nada disso, porque é fundamental agora, Carla e Miguel, que a gente contenha esse surto de gripe para que ele faça o seu curso dentro do espalhamento na população de uma maneira mais amena, porque nós ainda estamos dentro da pandemia da Covid, é certo que a nossa rede assistencial aumentou, mas nós não podemos ter uma procura muito aguda pelos serviços de saúde, que, como nós sabemos, é finito, e isso sim nos causa preocupação, porque nós já sabemos o que vivemos nos 2 picos de Covid-19 que nós tivemos que enfrentar. Agora, doutor, o Boletim Integra SUS, né, o acompanhamento aí feito pela Secretaria da Saúde do Ceará, aponta aí 18 crianças entre 0 e 9 anos com a gripe, né, influenza A, H3N2. Então, isso mostra que, independentemente da faixa etária, esse vírus ele provoca complicações e traz esses sintomas, né, independentemente de ser criança, adulto ou idoso. Mas o idoso está muito mais vulnerável, não é isso? Na verdade, nós já conhecemos pelo histórico, né, de gripe, que nós já reconhecemos pela epidemiologia que temos, né, é que realmente os casos de gripe, eles ficavam mais graves em pacientes acima de 60 anos. É tanto que há alguns anos se faz a vacina, a atualização da vacina da gripe exatamente para esse grupo. Existem outros grupos também, como professores, profissionais de saúde, pessoas que trabalham com um grande número de contatos interpessoais. Então, é claro que essa gripe causada pela influenza, ela tende a ser mais grave no paciente que tem um sistema imunológico já, entre aspas, envelhecido, né? Normalmente adultos e crianças, normalmente elas não evoluem, salvo em casos de comorbidade, para casos que necessitem, por exemplo, de uma hospitalização ou de uma UTI. Mas a gente tem que lembrar, se existe vacina, e a vacina está disponível no SUS, para uma doença que pode ser prevenida, um caso já é preocupante, seja ele grave ou não. Agora, doutor, o que explica, né, esse surto precoce? Porque geralmente o surto de gripe ele começa no comecinho do inverno no Brasil, por isso que tem a campanha, né, do Ministério da Saúde, da campanha contra a gripe, mas aí a gente foi pego de surpresa logo no finalzinho de 2021? Isso a gente ainda está entendendo o porquê disso. O fato é que nós temos uma preocupação que é a cobertura vacinal, não só para a gripe, nós tivemos uma redução considerável em todas as vacinas do calendário, seja da criança, do adolescente ou do adulto. Isso é grave porque isso pode fazer ressurgir doenças que estavam controladas, né? Mas a cobertura para a gripe também foi muito pequena esse ano. E a gente já tem alguma evidência de que, mesmo não possuindo essa cepa H3N2, as pessoas vacinadas tendem a não desenvolver quadros graves. Por isso, a gente repete, tanto importância a gente tem dado a essa vacina da gripe também. Professor, com relação à questão da vacina da gripe, muita gente está correndo aos postos em busca de tomar essa vacina. Em alguns postos, inclusive, já começa a faltar a dose da vacina para ser aplicada na população. Inclusive, nós chegamos a procurar a Secretaria Municipal de Saúde, mas a resposta é que ninguém poderia participar hoje da nossa conversa aqui na rádio. Então, a gente continua em busca dessa informação, né? Porque ainda há 111 mil pessoas que não foram vacinadas, as pessoas estão assustadas, correndo em busca dessa vacina. E essa vacina também já ouvimos dizer que não é eficiente para a variante, para o tipo H3N2. Mesmo assim, é importante que ela seja tomada por quem ainda não recebeu essa aplicação? É muito importante a gente lembrar duas coisas. Vacina é preventiva. Então, não adianta, o sistema imunológico, o nosso corpo precisa de pelo menos 2 semanas para montar uma resposta imunológica a partir da vacina. Então, não é tomar a vacina hoje e pronto, estou resolvido, porque não funciona assim, né? Nós tivemos o ano inteiro campanhas e mais campanhas, informações para que se
fossem buscar a questão da vacina da gripe. No começo a gente pedia 14 dias entre o intervalo da Covid, depois verificamos que nem precisamos mais esperar, elas podem ser tomadas de forma concomitante. Entretanto, o que se observou foi uma diminuição global da busca por essa vacina. Com relação a não possuir o antígeno para H3N2, é importante a gente lembrar que essas vacinas elas são atualizadas anualmente, por isso que é a vacina da gripe deste ano, ou seja, deve haver alguma influência positiva de quem está vacinado, mesmo não possuindo um antígeno específico para H3N2. Agora, doutor, o Ministério da Saúde já aponta aí, né, mortes em Pernambuco, Paraná e também lá no estado do Rio de Janeiro, óbitos já provocados pela cepa que está em circulação neste ano de 2021. Em casos graves, H3N2 pode levar aí à fatalidade, mas como se configura, né, um caso grave? O que aponta aí a questão dos sintomas, né, que apresentam aí essa pessoa com um caso grave? O sistema imunológico, né, ele controla a grande maioria dessas infecções. O fato é que cada um de nós possui um genoma, né, possui uma característica diferente de como respondemos a esses antígenos virais, né, a esses vírus. Obviamente, algumas pessoas com comorbidade têm alguma dificuldade de lidar com essa infecção. Os idosos também, pela imunossenescência, né, pelo envelhecimento do sistema imunológico, também têm maior dificuldade. E por conta disso, como a infecção não é resolvida, ou seja, você continua tendo o vírus utilizando das suas células para se multiplicar, vai se agravando os efeitos do processo inflamatório que foi desenvolvido para responder a essa infecção. E por isso a gente tem os casos mais graves com relação à necessidade de internação, que aí a gente tem comprometimento pulmonar, né? A gente tem a dificuldade no processo de respiração, e isso sim pode provocar o óbito na gripe. Mas, de novo, a vacina protege muito e a prevenção que a gente utiliza para evitar o contato interpessoal para a Covid serve também para a gripe. Era isso que eu ia pedir que o senhor reforçasse, professor Edson Teixeira, que o que a gente faz para se prevenir da Covid vai também nos deixar aí distante de qualquer gripe, de qualquer problema como esse, né? O álcool em gel, o álcool mesmo 70%, a máscara, não ficar falando perto das pessoas, não ir trabalhar se estiver doente, não mandar a criançada, né? Se bem que agora já está em período diferente, mas não deixar a criança que você tem em casa brincar com outras crianças, para isso não acontecer, né? Essa contaminação não acontecer, principalmente agora e hoje, professor, é um dia em que a gente só lembra de gripe, porque choveu, fez sol, sobe aquele mormaço, que é o que a gente chama o mormaço da gripe aqui no Ceará, né? Isso é realmente importante o que você coloca. As medidas são as mesmas, não é? E graças à ciência, né? Graças à ciência a gente sabe, por exemplo, que o álcool em gel 70% é capaz de desorganizar a estrutura viral. A gente sabe o processo de transmissão, por isso o uso do bloqueio da máscara, não é? Que evita a entrada do vírus, máscaras dupla face, né? Máscaras que realmente protejam contra essas partículas. E é muito importante que a gente lembre que o momento ainda é de cuidado, né? Então a gente tem que lembrar, a gente tem visto aí as pessoas em aglomerações. Eu não sei no ciclo de amizade de vocês, mas no meu ciclo de amizade, quase todas as famílias têm uma pessoa gripada hoje em Fortaleza. Lá em casa somos 3, graças a Deus nenhuma das 3 está gripada. Por quê? Porque a gente está se prevenindo, né? Se precavendo de todas as formas possíveis, até porque a gente tem uma idosa dentro de casa. Exato, Carla. E a gente lembre que do 24 de dezembro muitas famílias se reuniram, e o período de incubação do vírus até aparecer os sintomas pode variar até 5 dias, então pode aparecer ainda casos de gripe por conta dessas aglomerações. É tomar cuidado, os mesmos cuidados para a Covid servem para a gripe, e, por favor, vacine-se. Muito bem, doutor. E quanto a essa questão, doutor, só para a gente deixar bem esclarecido para quem está em casa, né? Teve esse encontro do Natal, tem ainda a programação do Réveillon. Janeiro é um mês de férias, então a gente costuma verificar um aumento na circulação das pessoas em pontos de diversão, shoppings, né? Então
tem um alerta também sobre isso. A pandemia não acabou ainda, a gente está avançando na vacinação, as flexibilizações existem, mas a gente precisa fazer a nossa parte. O uso da máscara continua sendo indispensável para não colocar em risco tudo que a gente conquistou até aqui, doutor? Miguel, você me faz lembrar que a gente imagina assim, o Brasil já está próximo de 70% de cobertura vacinal completa. A gente precisa mais, precisa chegar lá aos 85%. Mas o mundo não chegou à metade. Uhum. O A mundo África, não chegou então, à menos metade. ainda, né? A Etiópia não vacinou 1% da população ainda. Ou seja, essas regiões, elas são regiões onde o vírus está galopando, e aí a possibilidade de surgir uma variante que possa, inclusive, fugir da proteção das vacinas, é um potencial que existe. Então a gente tem que ter esse cuidado ainda para que a gente não tenha, como falei, tudo que a gente não quer agora, um surto grave de influenza e, ao mesmo tempo, de Covid, o que fatalmente levaria a uma corrida aos hospitais e aos centros de atendimento, e a gente sabe que isso tem um limite e a gente não quer viver o que a gente já viveu no passado. Professor Edson, mais alguma recomendação antes da gente encerrar a entrevista? Uma recomendação importante: verifique, ouvinte, o calendário de vacinação do seu filho, do seu também, do adolescente. Existem calendários de vacinação para cada uma dessas faixas etárias. O SUS oferece de graça sem número de vacinas que são importantes. Então, confira isso, aproveite a ida ao posto de saúde para vacinar contra a gripe, a pessoa que possa estar dentro do quadro eletivo para essa vacina, e leve a sua criança, atualize o seu calendário vacinal. Nós não podemos ter, por exemplo, casos de sarampo ressurgindo, casos de doenças bacterianas que nós já controlamos há muito tempo. Atualizem o calendário vacinal, que isso é muito importante para a saúde de modo geral. Agora, doutor, só reforça mais uma vez que todas as vacinas liberadas pela Anvisa são seguras, né? Sim, a Anvisa é uma das agências regulatórias mais respeitadas no mundo, né? Ela está mais ou menos ali no top da agência europeia, ou próximo ali do FDA americano. É tanto que nem todas as vacinas que pediram autorização foram aprovadas, ou seja, há um critério, há um crivo que tem que ser respeitado, né? Mesmo com a pressão política, vocês acompanharam, a Sputnik ela entrou numa aprovação excepcional, né? E que ainda estão faltando alguns dados, né? Então, por isso, as vacinas que estão disponíveis hoje, que é a Coronavac, a AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer, elas são vacinas que, primeiro, são extremamente seguras, né? A gente não ouviu falar ao redor do mundo de uma pessoa que tenha causa-efeito, que a vacina tenha provocado a morte de alguém. Isso não aconteceu ainda, né? O que nós temos é que os países que têm cobertura vacinal alta reduziram seus casos graves e reduziram também as suas mortes. O efeito da vacina é tão claro, Miguel, que mesmo com o aumento de casos nos Estados Unidos pela Omicron, o número de mortes não seguiu o mesmo crescimento, provando mais uma vez a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid aprovadas pela Anvisa. Ok, mais uma vez muito grata, professor e doutor